Para Presidente do Congresso, Joana Barata Lopes, Sr. Presidente eleito da JSD, Simão Ribeiro, a todos os membros eleitos neste Congresso para os órgãos nacionais, também a todos os convidados nesta sessão de encerramento, e vejo tantas caras conhecidas de outros tempos e de outros congressos também da JSD. Senhores congressistas, permitam-me que dê uma primeira palavra muito especial ao Hugo Soares, que terminou neste Congresso o seu mandato de Presidente da Juventude Social Democrata. O Hugo foi o vosso Presidente e esteve à frente da Organização de Juventude do PSD durante talvez os momentos mais difíceis que vivemos no nosso país durante o período em que executámos a estratégia que estava plasmada no Memorando de Entendimento, ou seja, no Programa de Assistência Económica e Financeira. Por isso, creio que a JSD teve oportunidade de acompanhar muito de perto o que foi este tempo tão intenso que vivemos e que só agora, ainda há pouco, concluímos. Sei por experiência própria que presidiram uma organização partidária de juventude. Quando o seu partido está no governo, é sempre uma missão difícil. Não quer dizer que não seja uma missão que valha a pena, mas é uma missão difícil. A consciência crítica, que sempre deve estar no coração da JSD, nessas alturas é sempre assimilado como uma irreverência não solidária. Quando se está no governo, exige solidariedade total. Mas quando se perde a consciência crítica apenas por dever de lealdade, perde-se também uma parte importante daquilo que deve ser a nossa força transformadora. E temos de viver entre essas duas tensões e encontrar a melhor solução para as equilibrar. Temos de ser solidários com a atividade política do governo, que precisa do apoio dos seus militantes, mas precisamos também de manter a distância suficiente para poder ajudar de facto, para poder acrescentar alguma coisa, para podermos estar na linha da frente daquilo que é a inovação política, o prescrutar dos anseios da juventude portuguesa. E eu creio que a JSD soube fazer esse caminho com muita mestria. E como sei que isso é difícil, não posso deixar, através do Hugo Soares, que foi o vosso líder, de me curvar perante o exercício que fizeram durante um tempo de tantas dificuldades, com tanta mestria. Muito obrigado, Hugo. Devo recordar, apenas aqui para o Congresso, que quando saí de Presidente da Juventude Social Democrata, ouvi o líder do PSD de então, Dr. Fernando Nogueira, fazer uma observação sobre o comportamento que a JSD tinha tido durante os tempos de maioria absoluta do PSD. E na altura sensibilizou-me muito que ele o tivesse feito, em particular porque, apesar daquilo que era a efetiva prática e praxis política adotada, a imagem pública que muitas vezes alguns queriam fazer transparecer era a de um certo aproveitamento das estruturas de poder por parte da JSD.
E isso, como digo, de facto não acontecia. Mas era verdade que a JSD exercia plenamente o seu papel. E por acaso, no Congresso em que Fernando Nogueira tinha sido eleito, eu não o tinha apoiado. E desde então conservei a imagem de um grande senhor que soube, perante toda uma organização de juventude que na sua maioria lhe não tinha sido favorável, ouvir da sua voz, com toda a lealdade, o reconhecimento pelo papel que a organização desempenhava, os muitos milhares de militantes que ajudaram a que a nossa campanha eleitoral também tivesse tido a alma da JSD em 1995, mesmo quando na escolha interna a maioria da organização não tinha estado com ele. Faz-nos falta Fernando Nogueira na política portuguesa. Gostava agora de aproveitar para cumprimentar o Simão Ribeiro. Ele inicia agora as suas funções como presidente da JSD, mas é já um dirigente da Juventude Social Democrata com muita experiência e com muita atividade. Tenho a certeza que iremos conversar bastante e de que aproveitarei muito, como todo o PSD, aquilo que ele terá para nos dizer, aquilo que a JSD terá para nos dizer. Mas deixem-me agora dizer-lhes, já que tenho o privilégio de aqui poder intervir no final do vosso congresso, o que penso sobre o momento que vivemos e sobre os desafios que enfrentamos. Disse o Simão Ribeiro que é preciso coragem para fazer política. E eu concordo. Citando a sua própria afirmação, quero sublinhar que nunca foi necessária ter tanta coragem e determinação para vencer adversidades como aquela que precisámos de angariar nestes anos. Talvez porque não tenho memória de termos passado por um período de tantas dificuldades e tão desafiante quanto aquele que vivemos se revelou. Ainda esta semana, num debate parlamentar na Assembleia da República, evidentemente, recordei que outros países que passaram por contingências como aquelas que nós vivemos tiveram outros desfechos. E ainda hoje, em particular, a Grécia, que é um país importante da União Europeia e da Zona Euro, enfrenta imensa perturbação relacionada apenas com a eventualidade de poder faltar a estabilidade política que é necessária para prosseguir o caminho de reformas que foi iniciado. E referi isso para recordar que as coisas não acontecem por acaso, não caem do céu oferecidas a ninguém. Tudo o que é muito importante na vida, em regra, custa muito a alcançar. E é por isso que lhes atribuímos, normalmente também, significado especial. Se hoje Portugal conseguiu travar a queda do Produto Interno Bruto, conseguiu travar a subida do desemprego, conseguiu obter condições de financiamento para a sua economia, não apenas para o Estado, mais favoráveis. E é bom recordar que ainda este fim de semana soubemos que uma revista importante internacional na área financeira escolheu Portugal como o país emitente soberano do ano de 2014, o que significa, portanto, que entre todos os países do mundo fomos aquele que foi considerado como o que melhor aproveitou todas as oportunidades para
fazer as suas emissões de títulos soberanos. Se tudo isso aconteceu, se conseguimos, apesar das enormes dificuldades, preservar a coesão social e ainda corrigir desequilíbrios muito fortes que ainda em 2011 nos empurraram para um resgate externo, tudo isso aconteceu porque nós tivemos uma estratégia, sabíamos para onde queríamos ir, tivemos o apoio necessário no Parlamento para que o Governo levasse a sua ação política para a frente e porque os portugueses perceberam, ao contrário do que muitas outras vozes diziam nas televisões, que se tínhamos chegado aonde chegámos, não deveríamos sair, com certeza, dessa situação apenas com promessas vagas ou pias. Precisaríamos de enfrentar os nossos problemas e enfrentar e confrontar as causas dos nossos problemas. Nós podemos corrigir situações de excesso momentaneamente, mas se não atuarmos sobre as causas dos problemas, eles acabarão por voltar a emergir. E nós mantivemos essa determinação, essa estratégia firme e, apesar do que se disse, do que se escreveu, do que se prognosticou, nós conseguimos cumprir aquilo que era o nosso propósito e que era também a nossa obrigação. Fechar o programa de assistência económica e financeira, reganhar acesso a financiamento para a República, porque sem isso não há financiamento nem para o Estado nem para as empresas, e se não há financiamento para as empresas e para a economia, não há crescimento, não há emprego, não há correção de injustiças nem de desigualdades. Conseguimos, portanto, chegar onde era preciso, porque, no essencial, rejeitámos os caminhos de facilidade que muitos ofereceram aos portugueses. E os portugueses hoje não precisarão de fazer um exercício muito complexo de contrafactual para perceberem aonde poderiam estar hoje se tivéssemos dado ouvidos e tivéssemos seguido a estratégia que era sugerida por muitos outros no debate público. Basta verem a situação de outros países que conheceram as hesitações, os problemas de falta de estabilidade política e de determinação na prossecução das políticas que eram necessárias. Hoje estamos, portanto, em condições de poder dizer que cumprimos, no essencial, o que era preciso e que, por isso, acrescentamos futuro a Portugal e também aos jovens portugueses. O Simão recordou aqui a insustentabilidade das pensões públicas. É verdade. Nós temos um problema de sustentabilidade das pensões públicas. Não é da segurança social no seu todo. É particularmente da segurança social por causa das pensões públicas. Apresentámos, enquanto Governo, várias possibilidades de resolver o problema. Não conseguimos obter uma conformação jurídica ou constitucional que nos permitisse encontrar a solução. Mas não há dúvida que vamos ter de resolver este problema. Este é apenas um dos problemas que ilustra bem como, durante anos, se pensou pouco nos jovens e no seu futuro. E quero, para que fique bem claro, dizer que quando afirmo que se pensou pouco nos jovens e no seu futuro, e, portanto, no futuro do país, não estou a fazer nenhuma declaração de guerra de gerações.
As guerras de gerações não nos levam a lado nenhum. Quero apenas dizer que é preciso constatar um facto. O facto é que, quando eu deixei de ser presidente da Juventude Social Democrata em 1995, a dívida pública do país representava significativamente menos de metade do que é hoje. Sendo que a dívida do país andava em cerca... A dívida externa do país, que não se confunde só com o Estado, era inferior a 20%. A dívida líquida. Agora, reparem bem, só a do Estado é superior a 120%. Só a do Estado. E nós sabemos que há uma parte importante, pelo menos tão grande quanto a do Estado, que pertence à economia privada. Como é que foi possível, neste espaço de tempo, neste lapso temporal, alguém que fez o seu caminho de juventude, olhar para o futuro e pensar que de repente tudo se alterou? Quando eu tinha pouco mais de 30 anos, a perspectiva daqueles que eram jovens no país não era uma perspectiva de endividamento público, nem de endividamento da economia, nem de desequilíbrio nas pensões. Volvidos estes anos, eu ia dizer, anos precisos de responsabilidades, que não hão de ficar solteiras com certeza, porque nós sabemos, durante todo esse período, quem governou. Durante todos esses anos, tudo mudou radicalmente. E agora é caso para dizer, e não mudou de um dia para o outro. Demorou muitos anos a mudar. Durante muitos anos, falou-se, portanto, muito de futuro do país e dos jovens portugueses, mas pensou-se pouco neles, nos jovens e no futuro. Mas agora nós temos, sem dúvida, um horizonte à nossa frente que nos permite fazer, numa muito feliz expressão utilizada pelo Paulo Rangel, quando concorreu comigo e com o Zé Pedro Aguiar Branco à liderança do PSD há uns anos atrás, agora, para citar a expressão muito feliz dele, estamos a libertar o futuro do peso dessa dívida e dessa irresponsabilidade. Sabemos o que é preciso fazer. No essencial, as políticas instrumentais que temos usado até hoje deverão continuar a guiar-nos. São instrumentais porque não são um objetivo em si próprias. Devemos continuar a ter disciplina orçamental porque não queremos dívida para o futuro. Queremos transparência nas contas públicas porque não queremos que um governo apareça daqui a uns anos a dizer que não sabe bem a situação que herdou. Tem de haver transparência no Estado e nas nossas contas públicas. Temos de ter políticas de concorrência e temos de ter uma cultura de concorrência que seja transversal a toda a sociedade portuguesa. O Estado tem de saber o lugar que ocupa, mas as empresas privadas também têm de saber quais são as regras da concorrência. Não podem fazer batota, não podem não pagar na hora devida, pondo em causa a sustentabilidade de outras empresas. Não podem fazer arranjos com outras empresas que tornem o nosso acesso aos bens e aos serviços mais caro
ou a alocação dos nossos recursos financeiros mais ineficiente. Queremos uma sociedade que tenha uma economia social de mercado mais competitiva e mais aberta. Essas políticas têm de prosseguir. A abertura da nossa economia ao exterior é essencial para esse efeito. Sempre que uma economia é demasiado protegida, uma economia protegida tem donos. E eu sei que há gente que não gosta no nosso país que nós possamos empregar certos vocábulos, certa terminologia. Acham-se também eles donos das palavras. Não sei porquê, mas é verdade. As palavras não têm dono, têm significado. E o significado de uma economia protegida é uma economia que tem donos que não são os portugueses. São apenas um grupo de privilegiados entre os portugueses. E nós não queremos uma sociedade que perpetue privilégios, queremos uma sociedade que permita ao maior número possível, se não a todos, o acesso a essas oportunidades. Queremos, portanto, uma sociedade aberta à competição e à inovação e ao conhecimento. E as políticas que temos vindo a desenvolver e que não são pacíficas. Deixem-me fazer este pequeno parênteses. Muitas vezes, no debate público, assimila-se sucesso a pouca discussão. A ausência de polémica. Quando não há polémica, vai tudo bem. Na acessão desses observadores. Mas não é assim. Nem sempre é assim. Houve anos em que aqueles que quiseram suscitar as polémicas ficaram a falar sozinhos. O país prosseguiu em grande acalmia e depois viu-se na tempestade perfeita em que caímos. Ora, na verdade, muitas das políticas que nós temos desenvolvido não são absolutamente consensuais. Geram polémicas, afetam interesses que estão instalados, mudam o status quo. Mas por isso é que é um projeto de mudança e de transformação o que estamos a realizar e por isso não nos espanta, pelo contrário, ver que possa haver contestação. Ainda bem que possa existir contestação, não apenas para que a sociedade mostre a sua dinâmica, mas também para que os portugueses possam perceber de que as coisas mudam de facto. É porque elas mudam que há contestação. Não é a prometer facilidades e que tudo voltará ao que era de antes, que nós teremos uma sociedade mais pacificada e com mais futuro. Pelo contrário, essa é a melhor maneira de não resolvermos os nossos problemas. A política de investigação tem vindo a gerar polémica, mas a verdade é que nós estamos a conseguir encontrar forma de aplicar melhor o nosso dinheiro, de avaliar melhor as instituições, e não há instituições que estejam acima da avaliação. Todas têm de ser avaliadas. Sejam laboratórios do Estado, sejam centros de referência ligados às universidades, sejam os que foram criados por outros governos, sem nunca sequer terem sido avaliados por ninguém. Todos têm de ser avaliados. Esse processo está a decorrer com normalidade. Recorremos a peritos internacionais, ligados às instituições de melhor referência, para virem fazer a avaliação externa das nossas instituições científicas. E decidimos que aquelas que não forem muito boas ou excelentes terão apenas apoio para funcionamento. Aquelas que forem muito boas ou excelentes terão mesmo financiamento a sério.
Dirão, bem, mas isso é arriscado, porque pode haver falhas na avaliação. Com certeza que sim. Não há sistemas infalíveis. Mas é infalível que o que não é devidamente auditado e avaliado dá asneira pela certa. Precisamos, portanto, de ter as melhores garantias de que o dinheiro que temos vai ser bem utilizado para produzir a melhor investigação. E a melhor investigação deve ser realizada por aqueles que têm melhores condições para a realizar. E essa investigação depois tem de estar ao serviço das empresas, ao serviço dos portugueses, ao serviço de Portugal. Num mundo aberto como é aquele em que queremos viver. Cosmopolita, em que o país possa ter crescentemente condições, e tem cada vez mais, para que aqueles que tiveram de procurar outras economias possam regressar ao nosso país e aqui ter não apenas emprego, mas desenvolver também boa investigação, como desenvolvem fora de Portugal. E que possamos trazer outros também que tragam o seu talento, a sua competência, para nos ajudar a crescer mais depressa e melhor. Mas tudo isto, que são políticas instrumentais, servem objetivos claros. Como dizia Francisco Pinto Balsemão, nós não nos esquecemos de onde viemos, de quais são os nossos valores, de quais são os objetivos políticos que pretendemos alcançar. A mudança e a transformação que estamos a fazer na sociedade portuguesa serve vários propósitos, todos eles bem retratados na frase extraordinária de Francisco Sá Carneiro, que dizia, e foi aqui citada, recordada, de que uma verdadeira democracia, para não ser meramente formal, não pode ser apenas política, tem de ser também económica, social e cultural. E é isso que nós queremos. É um projeto de democratização e, portanto, de abertura da nossa economia, da nossa sociedade, da nossa cultura aos portugueses e ao mundo. E sabemos que para isso temos de dar corpo a estas políticas instrumentais e de responder a desafios que são, de certa maneira, estruturais e que ainda não estão convenientemente respondidos. Em primeiro lugar, já aqui foi referido pelo Simão, a sustentabilidade das pensões. Não compreendo porque é que o Partido Socialista só quer discutir esta matéria depois das eleições. Não percebo porque é que, a 10 meses de eleições, os socialistas acham que é já inconveniente, que as diferenças que devemos sublinhar entre todos os partidos para nos apresentarmos às eleições não permite que possamos estar de acordo quanto a matérias estruturais importantes relativamente às quais não devíamos perder tempo, porque já perdemos tempo demais. Em segundo lugar, tudo o que tem que ver com o desemprego e com a coesão social, onde entram as políticas ativas de emprego, mas onde entram também estas políticas instrumentais que referi há pouco. Quando ainda mais de 30% dos jovens portugueses se encontra desempregada e quando mais de 13% dos portugueses está no desemprego, as nossas preocupações e prioridades não podem deixar de satisfazer o objetivo de acelerar as políticas que nos permitam reduzir sustentadamente e de uma forma ainda mais intensa os níveis de desempregabilidade. Temos também um problema com a natalidade. E apesar de já ser conhecido que em 2014, muito provavelmente, teremos interrompido esta tendência para a regressão demográfica, aparentemente, em 2014, teremos essa confirmação dentro de muito pouco tempo, mas os dados que já foram avançados
mostram que terá havido uma estabilização da população em 2014. Mas nós sabemos que muito da nossa sociedade pode estar em causa se não conseguirmos remover os obstáculos à natalidade. É um problema sério que nós já colocámos na discussão do Orçamento do Estado como um problema central, nomeadamente das questões que haveriam de ser respondidas pela reforma do IRS que foi aprovada já na Assembleia da República, mas que está para além das questões de natureza fiscal, que exige uma política integrada e, portanto, transversal a todas as políticas públicas, mas que precisamos de pôr em marcha, mais uma vez, com grande prioridade, sabendo nós que demoraremos seguramente mais de uma década a consolidar uma natalidade vigorosa que inverta a tendência de regressão demográfica. E precisamos de responder aos problemas que são seculares, mas que se têm acentuado de uma forma muito intensa. Nos últimos anos, nos últimos 20 anos, apesar das políticas de desenvolvimento regional, que são as preocupações relacionadas com a coesão territorial. Se o país está a envelhecer e a ficar, portanto, com menos população, então no interior do país, o interior está a ficar desertificado. Nós temos, num país com a nossa dimensão, de encontrar políticas que compensem no interior todos os incentivos que se têm criado para que o litoral se torne mais atrativo. Caros militantes, congressistas, observadores, convidados deste Congresso Nacional da JSD. O que eu vi da intervenção do Presidente da JSD deixa-me bastante entusiasmado por saber que a JSD continua inconformista e inconformada. E o que aqui ouvi, quer sobre a necessidade de dar mais qualidade à formação profissional, quer o que ouvi quanto à necessidade de remover barreiras e facilitar o acesso às profissões, nomeadamente enfrentando algumas tendências que são demasiado fechadas e centrípetas, que habitam, por vezes, em algumas ordens profissionais, que esta JSD continua a prestar atenção ao que é essencial. JSD. A JSD precisa, por isso, de fazer ouvir bem a sua voz e trazer estas questões e outras relevantes para o nosso debate público, seja na Assembleia da República, seja aonde for. Deixem-me recordar um desafio que fiz ao Hugo Soares, quando ele era Presidente da JSD e que agora endosso ao novo Presidente e, portanto, aos novos órgãos nacionais. Nós teremos, para 2015, com o aproximar do período de julgamento eleitoral, de qualificar as nossas propostas para apresentar à sociedade portuguesa, aos portugueses. E elas não devem refletir apenas aquilo que foi o desempenho deste mandato de 4 anos. Têm de transportar uma esperança e um conjunto, um roteiro de ações para o futuro que mobiliza a confiança e o esforço dos portugueses e dos jovens portugueses também. Era muito importante que a JSD se envolvesse totalmente nesse processo, de uma forma que seja também ela aberta
envolvendo outras organizações não partidárias, envolvendo a sociedade civil, porque a nossa capacidade para poder perscrutar os anseios e as necessidades de toda a gente, das pessoas, dos jovens portugueses, é absolutamente essencial para que o nosso programa não cumpra apenas o objetivo de fazer jus aos nossos valores e à nossa estratégia de médio e de longo prazo, mas também para fazer jus, dizia, à necessidade de encontrar do lado de quem ouve, do lado de quem decide, o eco necessário. Nós precisamos de ter as duas coisas. Não somos Maria vai com as outras, digam-me o que quer o povo para eu dizer e fazer. Porque é importante que o exercício da liderança se faça. Os portugueses que escolhem têm o direito de saber o que é que os líderes pretendem para o futuro. Mas ai dos líderes que se apresentem às suas sociedades, aos seus países, com ideias vanguardistas de querer mudar tudo, quando não, às vezes, o próprio povo. As lideranças têm de atender à realidade. E o PSD é um partido que atende à realidade na sua ação política. Ao contrário do que alguns parecem pensar, não sei se pensam mesmo, nós não vivemos em fantasias. E quem em Portugal pensasse que as fantasias podiam durar muito, ficou elucidado em 2011 do que valem as fantasias. Nós, portanto, mesmo para sonhar e sonhar alto, gostamos de ter os nossos pés bem assentes na terra e de saber o que se passa e a realidade com que vivemos. Precisamos de saber ouvir e ver o que nos dizem e o que se pensa ser o mais adequado para resolver as dificuldades que ainda persistem. Espero que a JSD nos continue a ajudar neste processo extraordinariamente exigente e responsabilizador que é o de mudar Portugal com os portugueses. Nós não temos, de facto, nenhuma vontade de regressar ao passado, é caso para dizer, porque o futuro que temos à nossa frente vale bem mais a pena do que o espelho retrovisor nos possa mostrar. O que nós queremos para Portugal, estou certo, é aquilo que a esmagadora maioria dos portugueses querem. Responsabilidade, exigência, bom senso, sentido de realidade. Se tivermos tudo isso e soubermos prosseguir o nosso caminho, não há nenhuma razão para que Portugal, na Europa e no mundo, não venha a ser cada vez mais respeitado, acrescentando futuro aos seus jovens e aos portugueses. É isso que eu espero, é isso que estamos todos, tenho a certeza, Estado a lutar por concretizar em Portugal. Viva a JSD, viva o PSD, viva Portugal!